meus queridos, bem-vindos a mais um novo encontro que o Senhor nos proporciona. Desta feita, nós queremos basear nossa conversa de hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. É o penúltimo capítulo deste livro, que nos narra, nos mostra o início do cumprimento da missão da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Após a sua ressurreição e volta ao seu trono de glória, os discípulos do Senhor Jesus deram início ao cumprimento da missão que haviam recebido. E este livro de Atos narra, nos mostra o início dessa missão. Por que o início? Porque a missão ainda não foi concluída, né? E nós aqui no século 21 estamos dando continuidade a essa missão de levarmos as boas novas, de ensinarmos e compartilharmos do Evangelho de Cristo com as demais pessoas, para que o maior número possível de pessoas venham até o encontro com Cristo e sejam salvas. Essa é a nossa missão, a missão que se iniciou na Igreja de Cristo, logo após a sua ressurreição e retorno ao seu trono de glória. E esse capítulo 27 nos mostra uma situação muito importante, muito intrigante, nos traz lições maravilhosas. E nós queremos destacar 4 versículos desse capítulo. Os versículos 10 e 11, depois nós damos um salto para os versículos 21 e 22. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Verso 21. E, após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: Senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Vamos entender do que se trata. Meus queridos, o apóstolo Paulo havia sido preso em mais uma prisão dentre tantas. Os judeus o haviam aprisionado e queriam matá-lo. E qual a acusação? Ou qual o crime do apóstolo? Cumprir a missão que recebera do Senhor Jesus. Esse era o crime. No cumprimento da missão, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, de sabedoria do Senhor, servindo a Deus com fidelidade, isso provocava invejas aos judeus. Eles tinham muita inveja do apóstolo. Por quê? Porque sempre nós invejamos aqueles que a gente mesmo julga que não temos condições de nos igualarmos. O ser humano, ele inveja aquele que ele vê atitudes, comportamentos
que no íntimo ele julga que ele está muito longe de alcançar tal nível. Os judeus, os religiosos, os detentores do poder religioso e civil naquela época, eles viam no apóstolo alguém que eles jamais poderiam alcançar tal nível. Por quê? Porque eles mesmos decidiram viverem daquela maneira, terem aquele estilo de vida, enquanto o apóstolo decidiu servir a Deus com fidelidade. Mas eles não podiam matar o apóstolo, porque essa autoridade não lhes foi dada. Somente as autoridades romanas poderiam sentenciar alguém à morte. Então eles enviaram as autoridades romanas pedindo a sua cabeça. Mas após ser interrogado, as autoridades romanas julgaram que não tinha motivo, não havia motivo plausível, crime que justificasse a sua condenação. E pensaram em devolver-no às autoridades judaicas. E foi aí que o apóstolo, fazendo uso do seu direito de cidadania romana, solicitou ser enviado a César, ao imperador. Orientado pelo Espírito Santo, ele fez uso do seu direito de cidadania, porque o apóstolo Paulo tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, e era romano, por ter nascido em Tarso, e porque, como dizem, ele tinha o título de cidadão romano por parte de pai. O seu pai, na época, comprara esse título de cidadão romano. Então ele recorre a César. Isso implicava dizer que ele precisava ser enviado a Roma para se apresentar perante o imperador. Com isso, as autoridades romanas pegaram o apóstolo e entregaram-no sob a custódia de um centurião chamado Júlio, no nome do meu pai. Aliás, eu vou falar do meu pai daqui a pouco. E esse centurião, pegando Paulo e os demais aprisionados sob a sua custódia, embarcou em um navio rumo à Itália, rumo a Roma. No entanto, esse navio ele tinha um percurso, ele tinha um trajeto, ele tinha uma agenda. Antes de chegar a Roma, ele passaria por outros portos. Quando eles chegaram a um porto na cidade de Lícia, o centurião identificou, foi informado, de que havia um navio de Alexandria que estava já a ponto de sair direto para a Itália. Então ele pegou os seus aprisionados, né, os que estavam sob a sua guarda, e embarcaram nesse navio de Alexandria rumo à Itália. A navegação iniciou-se aparentemente bem. Só que a coisa começou a ficar dificultosa. Os ventos lhes eram contrários. E a navegação foi muito lenta durante alguns dias. Eles foram costeando a ilha e, com dificuldades, chegaram à ilha de Creta. Quando eles chegaram na ilha de Creta, o apóstolo, usado pelo Espírito Santo, disse-lhes: Senhores, antevejo que essa nossa navegação será muito dificultosa e desastrosa, não apenas para a carga e o navio, mas
até para as nossas próprias vidas. O apóstolo usou uma linguagem que eles pudessem compreender plenamente, porque na verdade o que o apóstolo estava dizendo era: o Espírito de Deus que habita em mim tem me revelado. Mas para que eles entendessem mais claramente, o apóstolo se dirigiu a eles dessa forma. No entanto, o centurião preferiu dar ouvidos às sugestões do piloto da embarcação e do dono do navio. E no verso 12, que nós não lemos, também teve o parecer, a opinião da maioria. Porque eles julgaram que onde eles estavam, no porto onde eles se encontravam, esse porto era inadequado para se passar o inverno. E o inverno estava chegando. Então eles julgaram que seria melhor irem para um outro porto adequado para eles passarem o inverno. E assim foram. Lentamente, devagarzinho, costeando a ilha. E aparentemente estava tudo normal, como se os ventos tivessem se acalmado. Estava tudo aparentemente normal, calmo, tranquilo. E eles pensaram, tá vendo? Se fôssemos dar ouvidos ao que o apóstolo disse, tá tudo bem, tudo tranquilo. O texto nos diz que pouco tempo depois, um furacão atingiu a ilha, caiu sobre a ilha de Creta. Ventos impetuosos. O mar se tornou bravio. E a navegação dificultosa. Eles tentavam de todas as formas controlar a embarcação e não conseguiam. Eles amarravam a embarcação com cordas para minimizar os estragos que já haviam iniciado. Nada, nenhum efeito positivo. Eles ficaram sem comer e sem beber por muitos dias. Não viam sol, não viam estrelas. Largaram o navio à deriva. Por quê? Porque não tinham como controlá-lo ante aqueles ventos impetuosos e as ondas bravias. E no verso 20, que nós não lemos, eles chegaram a entregar os pontos. Não viam mais uma luz no fim do túnel. Não havia nem esperança que eles mesmos fossem salvos. Depois de muitos dias sem comer, o apóstolo Paulo levantou-se diante deles outra vez e lhes disse: senhores, vocês deviam ter dado ouvidos ao que eu disse lá em Creta. Não era para navegarmos, era para ficarmos em Creta. Havíamos avisado sobre isso. Mas no verso 22 diz: no entanto, entretanto, apesar da desobediência de vocês, que provocou todos esses danos, apesar disso, tenham fé e coragem. Se animem. Só o navio será destruído. Nossas vidas serão poupadas. Porque na noite anterior, continuou o apóstolo, o anjo do Deus a quem eu sirvo, me falou: Paulo, se faz necessário, Deus quer que você se apresente perante César. Deus quer que você testemunhe a meu favor diante do imperador. Portanto, Deus poupará a sua vida. E não somente a sua vida, mas de todos que com você se encontram. Naquele navio, meus amados,
tinham 276 pessoas. 276 pessoas. Que poderiam ter sido vidas ceifadas por conta da desobediência. Mas que Deus poupou por seu amor, por sua misericórdia. Meus queridos, quando movidos pelo amor de Deus, a gente age de forma diferenciada. Porque se o apóstolo tivesse sendo movido pelo seu espírito, ele poderia dizer: está vendo aí? Eu não avisei a vocês, seus energúmenos, seus imbecis. Não deram ouvidos ao que eu disse. Eu sou um homem de Deus. Vocês devem ouvir ao que o homem de Deus diz. Olha aí. Agora vamos nos dar os prejuízos, os danos que causaram. E agora? Como a coisa será? Como será feito? Então, movido pelo amor de Deus, pelo Espírito do Senhor, o apóstolo disse: vocês deveriam ter dado ouvidos ao que eu disse. Porque não fui eu. Não foi o homem, Paulo, que estava dizendo, mas o Espírito de Deus que falava através de mim. No entanto, tenham ânimo. Nem tudo está perdido. Porque Deus poupará as nossas vidas. Meus queridos, o amor de Deus se faz presente em todos os momentos de nossas vidas. Seja na tempestade ou na calmaria. Seja no furacão ou no mar tranquilo. Seja qual for a situação, Deus revela o seu amor para conosco e Deus revela o quanto Ele deseja o nosso bem-estar. O texto sagrado nos diz que Deus repreende e castiga a todo aquele que Ele ama. Quem é que Ele ama? Todos nós. Todos nós somos amados do Senhor. Todos nós somos alvo do amor de Deus. Então, mesmo diante das lutas, das adversidades, tribulações, tempestades, furacões da vida, Deus diz: eu estou aqui. Tudo isso será para o seu benefício. Obviamente, se nós crermos nisso. Senhores, tenham fé, tenham bom ânimo, tenham coragem. O Senhor poupará as nossas vidas. Diante das adversidades, das tribulações, nós temos duas alternativas. Ou enxergamos o amor de Deus em tudo isso para o nosso benefício e crescimento espiritual. Ou achamos que Deus nos abandonou, nos largou à sorte. Estamos lascados com isso. Decisão é nossa. Nós fazemos a escolha. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem-estar, para o nosso bem. Porque a correção do Senhor é amorosa. Está fundamentada no seu amor e é para o nosso benefício. O meu pai, Júlio, que hoje está completando 26 anos do seu passamento, que Deus o recolheu. O meu pai era um homem analfabeto. Com idade já avançada, ele malmente aprendeu a escrever o seu nome através de uma irmã minha. Mas o meu pai, usado por Deus, me passou valores éticos
valores espirituais que são imutáveis, com a sua conduta, seu procedimento. O meu pai me educou de maneira correta. Eu apanhei muito. Era a disciplina do Senhor em minha vida, através do meu pai. Eu louvo a Deus pelas surras que tomei, porque era desobediente. E desobediência produz desastres, traz prejuízos, atrai infortúnios. Mas o que para nós seria para a destruição, seria para o nosso mal, Deus transforma em benefício. O texto sagrado nos diz que quando nós somos disciplinados, no momento em que a disciplina está sendo aplicada, a gente não gosta. Quem é que gosta de apanhar, por exemplo? Naquele momento, a gente, poxa, é um momento difícil. A gente quer se desvencilhar daquilo, porque a gente não enxerga o benefício nisso. Mas o texto também nos diz que depois traz um benefício imenso. Repito, eu louvo ao Senhor pela disciplina do meu pai, porque Ele me disciplinou por amor, porque Ele não queria que eu me tornasse um adulto desequilibrado, desajustado, que me tornasse um estorvo para a sociedade. Deus usou meu pai. E eu louvo a Deus e ao meu pai pelo cidadão que eu sou hoje, pela pessoa que eu sou hoje. Porque foi graças a Deus e ao meu pai, pela disciplina que eu recebi. Senhores, vocês deveriam ter obedecido. É Deus que está falando. É Deus que orientou. Mas vocês desobedeceram. Mas calma. Ele te ama. Ele vos ama. Ele nos ama a todos. E a sua disciplina é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar. Deverias obedecer. Ainda há tempo de vos voltardes ao Senhor para serdes obedientes a Ele. Esse é o convite de Deus para mim, para você, para todos nós. Nem tudo está perdido. Nos voltemos ao Senhor e sejamos obedientes para que tudo se vá bem em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Eterno e soberano Deus, nosso Pai. Ninguém nos ama como o Senhor. Ninguém está preocupado com o nosso bem-estar mais que o Senhor. Tudo o que fazes é para o nosso crescimento espiritual. É para que possamos gozarmos de intimidade e comunhão contigo. Mas por conta da nossa natureza decaída, Senhor, nós pecamos, nós desobedecemos, nós infringimos, nós insistimos em andarmos de forma errante. Só a tua graça, o teu amor, a tua longanimidade e misericórdia para nos socorrer, Senhor. Cuida de nós. O teu amor está acima de tudo. O teu amor é inexplicável. O teu amor é presente em todos os momentos. Nos acolhas e sempre operes em nossas vidas, nos ajudando,
a nos voltarmos para Ti, a enxergarmos que tudo isso pode se traduzir em benefício para as nossas vidas. Que enxerguemos assim, que creiamos assim, que tomemos posse do que em Cristo o Senhor nos concede. E assim, a cada dia, nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus. Te pedimos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos por tudo, ó Deus, porque nós reconhecemos que tudo provém de Ti e tudo visa o nosso benefício, o nosso crescimento. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Meus queridos, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nosso Deus nos conceder.